Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma semana, abençoados aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e nessa sexta-feira, 1º de setembro, vamos fazer a nossa recapitulação da lição. Essa lição 10 trouxe o título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Nós temos estudado esse tema maravilhoso e para a compreensão dele, o texto referência está em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33. É muito importante a leitura desse texto para a compreensão dos assuntos, para estudarmos juntos. O verso para memorizar também está lá. Está nos versículos 25 ao 27 do capítulo 5 de Efésios. E nós lemos juntos agora. Ele diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Deus possa abençoar o nosso estudo. Antes de seguirmos, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus amado, nos abençoa, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito. Vamos estudar a Tua Palavra e precisamos da Tua inspiração para termos a compreensão dos temas, para termos poder de praticar essas verdades no nosso dia a dia. Nos abençoa com a Tua presença, te pedimos, por Jesus. Amém. Essa semana fomos abençoados pelo estudo das orientações de Paulo para maridos e esposas. Além das exortações para o relacionamento, também estudamos a aplicação da metáfora noivado-casamento feito pelo apóstolo para abordar a relação de Cristo com sua igreja. Antes de seguirmos para a classe, fica aqui o nosso convite para você que já faz parte do canal Em Família. Você pode apoiar esse projeto de forma simples, verificando se você já está inscrito no canal e compartilhando, indicando o canal para os seus amigos, familiares, para as pessoas com quem você tem contato. Uma das metas do projeto é chegarmos ao número de 1.000 inscritos ao final desse trimestre. Com a sua ajuda, podemos crescer e assim mais pessoas serão abençoadas pelo estudo da Palavra de Deus. Então, o tema da unidade trabalha a família e dá como referência o amor que Cristo tem para a igreja, que o marido e as mulheres devem devotar um ao outro. É importante que o propósito de Cristo em se entregar e amar essa igreja a ponto de se entregar indo à cruz por ela, diz o verso bíblico aqui, é para tornar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Assim, o amor do marido para com a esposa e vice-versa deve ter esse propósito, é ajudar-se mutuamente para que cada um possa crescer a estatura de homens e mulheres em Cristo e vivendo esse amor em família. É um ideal maravilhoso que nós vamos ter a oportunidade de estudar nessa semana. É interessante observar as aplicações, né, que Paulo vai fazer ao longo do texto sugerido para a leitura, né, que é essa segunda parte do capítulo 5, versículo 21 ao 33. Ele vai justificar a ação de cada um com o seu cônjuge. Então, quanto à submissão, à sujeição que ele fala para ambos, ele diz, né, no primeiro versículo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, Cristo deve ser o centro dessa relação, deve ser o parâmetro, né? Para as mulheres, ele vai dizer da sujeição, aqui no versículo 22, como ao Senhor. Então, no estudo adicional de sexta-feira, a lição vai trazer um comentário sobre um texto de Ellen White que explica bem essa questão da sujeição. Se nós tirarmos do contexto, a gente pode ser levado a pensar em conceitos errados sobre essa sujeição. Mas quando a referência é como ao Senhor,
ele vai se referir à fidelidade, à santidade, à pureza, né? E aí a gente pode reter todos esses atributos para esse conceito. Da mesma forma, o marido amar as esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele chegou ao ponto de dar a vida por ela. E como o papai bem analisou aí no verso para memorizar, o objetivo disso é a santificação, é que cada um possa crescer espiritualmente e o nome de Cristo seja glorificado. Depois dessa introdução que a lição de domingo traz aqui para nós, ela vai entrar na submissão da esposa, na relação da esposa para com o marido, que talvez seja o assunto mais polêmico e que precisa de mais compreensão aqui. A lição se baseia do verso 22, que diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, o que tipo de sujeição é essa? A lição vai tentar nos ensinar aqui. E ela traz uma pergunta interessante. Diz assim: quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso, como ao Senhor, ela quis dizer que a esposa deve submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou está dizendo que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? Porque pode ter essa dúvida, né? Pode ter essa má interpretação. E a lição ela vai dizer que é a segunda opção. Quando a esposa ela se submete ao marido no Senhor, como se fosse ao Senhor, está querendo dizer que a fidelidade dessa submissão da esposa é para com Deus, porque é um mandamento de Deus, é uma vontade de Deus, né? É lógico que existem aí uns poréns, que são a relação do marido para com a esposa, que ele também vai advertir como deve ser essa relação, né? Então a lição ela vai trabalhar, tirar essa dúvida, essa polêmica. E é importante esse comentário que você fez, Alexandre, porque a sociedade para a qual Paulo estava escrevendo era uma sociedade muito diferente da sociedade que nós vivemos. Naquela sociedade, a mulher tinha muita dificuldade de conviver em sociedade, de ter os seus direitos respeitados. Então, baseado nisso, Paulo está dando regras gerais a partir dos ensinamentos de Cristo. E isso deve ficar bem patente, porque o que acontece? É dito que as mulheres devem se submeter aos maridos. Mas o autor da lição traz o seguinte: a passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Então, essa passagem em que as mulheres se submetam aos seus maridos, ela acontece, ela é colocada dentro de um casamento, de uma relação de casamento, um casamento amoroso, respeitoso, e jamais um casamento abusivo. O autor desenvolve esse tema e coloca esses elementos, e ele diz assim: Cristo é o noivo que? O primeiro elemento é que ama a igreja como noiva. E o autor nos chama a nunca esquecer disso. Nosso relacionamento como igreja e como cristão é baseado no amor que Cristo tem por nós. Dentro desse contexto sobre o amor que o papai levantou, o segundo elemento que a lição traz, ele vai dizer que Cristo entregou a si próprio como dote de casamento. Antigamente, no casamento, o noivo pagava o dote para se casar com a noiva. E a lição vai colocar que Cristo é esse dote. Diz assim: Cristo pagou o preço máximo pela igreja, como sua noiva, visto que se entregou por ela. E o terceiro item, o terceiro elemento que o autor cita aqui é que o noivo lava a sua noiva, fazendo uma referência ao resgate, à santificação, à purificação que Cristo concede, que Cristo oferece a cada um de nós, a sua igreja, a noiva, né? Ele vai dizer aqui que naquela época, no casamento antigo, as damas de honra, os familiares lavavam a noiva, era um costume, né?
tinha um certo ritual em torno disso, e ele faz essa referência na metáfora do casamento também. Uma referência ao que Cristo faz por nós, a nossa santificação, a nossa edificação. Com esse entendimento, nós chegamos aqui ao item 4 dessa aplicação da metáfora do casamento. A lição vai considerar que o noivo comunica a palavra da promessa. Então, nós podemos não estar tão familiarizados com essa aplicação, porque os casamentos hoje são diferentes, um tanto quanto diferentes dos antigos. Mas ele considera que naquela época os casamentos envolviam uma grande negociação entre as famílias, entre a família do noivo, a família da noiva, negociações financeiras, acordo mesmo. Então, essa palavra que ele traduz para a nossa metáfora como a palavra da promessa é um dos itens dessa metáfora. Por fim, nós chegamos ao quinto elemento da aplicação dessa metáfora. O autor vai dizer aqui que o noivo prepara e enfeita a noiva, assim como Cristo faz conosco. Nós somos adornados, a sua igreja, ela é embelezada pela justiça de Cristo. Através do que Cristo fez por nós, nós somos justificados e a noiva ganha esse status, né, de bela, de gloriosa. Então, aqui na terça-feira, o autor dá continuidade a um estudo que nós começamos na segunda, com a igreja como a noiva de Cristo, parte 1. E ele fez uma lista de 5 elementos referentes a essa metáfora do noivado, do casamento. Na lição de hoje, nós estudamos o sexto e último elemento, que é a apresentação da noiva. O autor coloca o elemento 6 como o noivo apresenta a noiva. E no caso de Cristo, ele apresenta a si mesmo. Então, esse elemento vai fazer referência à apresentação da noiva pelos seus padrinhos, pelo pai da noiva, né? No casamento, ela é apresentada ao noivo. E o apóstolo Paulo trabalha essa parte da metáfora considerando que Cristo prepara a igreja para apresentá-la a si mesmo. E essa apresentação, com certeza, faz referência à volta de Cristo, quando nós, eu, você, seremos apresentados ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante, que Paulo usa com sabedoria essas metáforas para tratar de um assunto profundo como é o plano da salvação. Agora, é importante nós aqui, ao estudarmos, nossos irmãos que estão conosco no canal e Família, nós sabemos que todas essas metáforas, ela tem suas limitações nas aplicações. Então, de uma maneira real mesmo, nós estamos falando do nosso relacionamento com Jesus, o nosso cristianismo. Quem é que deu o primeiro passo e que pagou o preço da nossa redenção? Jesus Cristo, ele paga o preço. O teu e o meu pecado, meu irmão e minha irmã, foi pago por Jesus Cristo. Esse é o grande dote, é a grande notícia que nos traz alegria. O segundo passo, a segunda preparação, é que nós estamos crescendo na graça. Nós estamos aqui no canal estudando a lição, estudando e praticando esses princípios, e tudo isso só é possível porque Cristo está conosco, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, e nós estamos mudando as coisas que nós fazíamos, que era obra das trevas, que nós já vimos em estudos anteriores, nós estamos deixando de fazer. Isso é a preparação, a igreja está se preparando para encontrar com Jesus. Mas logo, logo, essa é a nossa bendita esperança, Jesus vai voltar. Ele prometeu que ele ia preparar lugar para nos receber, para que nós pudéssemos estar junto com ele nas mansões celestiais. E ele vai voltar. E esse será o grande encontro do noivo com sua noiva. Que nós possamos viver essa bendita esperança, nessa expectativa desse casamento celestial com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, estamos dando sequência ao nosso estudo, hoje é quarta-feira, ame sua esposa como a si mesmo é o tema, e o autor trabalha que a regra para a família cristã revela um contexto desafiador. Era assim na época de Paulo e também na nossa época. A lição levanta que no mundo greco-romano,
o marido tinha poderes quase absolutos sobre sua família, de maneira que podia castigar sua esposa, seus filhos e até matá-los, que isso estava dentro de um contexto legal. Você imagina o que era isso? Mulheres conviver com maridos abusadores dentro desse contexto. Então, Paulo, trazendo os princípios cristãos para essas pessoas que estavam convertidas ao cristianismo, ele vai trazer uma nova ética, vai trazer um novo parâmetro, vai instruir os maridos a tratar suas esposas no temor de Deus, como trataria o seu próprio corpo. É muito importante a compreensão dessa orientação que no dia de hoje, nosso estudo de hoje é específica aos maridos, porque além desse argumento fantástico que é o amor de Cristo, ele apresenta uma nova argumentação, que é amar as suas esposas como você ama a si mesmo, como você ama o seu corpo. E essa lógica, ela parte de uma compreensão de que marido e mulher são uma só carne, são uma só pessoa. O texto aqui vai dizer assim, um marido não fere a si mesmo, nem bate em seu próprio corpo. Então, quando o marido, seguindo os princípios cristãos, compreende que ao se casarem, homem e mulher são um só corpo, ele vai considerar a mulher como sendo o seu próprio corpo. E isso vai levar ao cuidado, ao amor, ao carinho, né? E essa compreensão é muito importante porque é o tema central do nosso estudo de hoje. O apóstolo Paulo já trouxe conselhos para as esposas, já fez a aplicação do casamento, do noivado, na metáfora da volta de Cristo, do cuidado de Cristo com a sua igreja, e agora ele traz a orientação para os maridos, amar as suas esposas como a si mesmo, como sendo o seu próprio corpo. Então, continuando o nosso estudo, estamos aqui na quinta-feira, uma só carne, um modelo para o casamento, e para o cristão, o casamento é o ápice, é o plano de Deus maravilhoso para que o ser humano possa viver em unidade e ser feliz. E essa unidade, o autor da lição destaca os diversos aspectos que está envolvido essa unidade. É a unidade sexual, a unidade emocional e a unidade espiritual. Nós não seremos felizes tendo disfunções em uma dessas unidades. Então, nós devemos trabalhar para viver em harmonia e em unidade nesse relacionamento, nesses diversos aspectos. Seguindo nesse contexto, a lição ela vai dar continuidade e Paulo também vai fazer um chamado a restaurar essa instituição criada por Deus. Porque, infelizmente, com a entrada do pecado, ela foi se desconfigurando. Então, foi se criando exploração nessa relação, subjugação, né, conflitos, maus tratos. Então, o chamado aqui da lição é para restaurar o que Deus havia criado. Quando se fala aqui uma só carne, essa expressão, está querendo se dizer exatamente isso, eliminar essas atitudes que subjugam o outro, o parceiro. Então, quando você se une à sua esposa e se torna uma só carne, a Bíblia está querendo dizer que nada mais é do que uma união, em que um não vai mandar no outro, um não vai subjugar o outro, mas os dois andarão juntos, crescerão juntos e serão uma só carne. E a lição vai considerar aqui ainda que resgatar essa teologia do casamento, viver isso, é contracultural, ele vai dizer. É corretivo para os nossos dias de hoje, inclusive no aspecto da sexualidade do casal. Então, compreender esse tema vai ser motivo de grande felicidade para um casal, para uma família viver os princípios cristãos. E essa discussão é importantíssima para a nossa experiência como cristão. Nós somos cristãos, vivemos relacionamentos conjugais e precisamos viver as orientações da palavra de Deus nesse relacionamento.
Paulo sempre usa a metáfora de Cristo e a igreja como um casamento entre homem e mulher. E o autor da lição diz aqui o seguinte: o casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, quando eu e você, como nós vivemos esse relacionamento de amor, de respeito, de entrega, de confiança, isso enaltece o casamento, essa instituição criada por Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.